Dá um prazer da visita. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Convidamos a toda a congregação para colocar-se em pé, para lermos um texto na palavra de Deus, que está no Evangelho, que está na carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Leremos a partir do versículo 18. Que diz a palavra do nosso Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Até aí, irmãos. A igreja pode assentar-se. Meus amados, hoje vivemos dias extremamente difíceis, tempos extremamente trabalhosos. Na verdade, quando se olha para o cenário do mundo em que vivemos, é fácil perceber que o mundo nunca viveu o que está vivendo nos nossos dias. Na verdade, nós somos a geração que está vivenciando um momento profético singular. Nós somos a geração diferente de todas as demais gerações que já passaram. Nós somos a geração em que se cumpre nos nossos dias as profecias que estão relacionadas à vinda, ao arrebatamento da igreja. Na verdade, em cada um dos sinais que acontecem nos nossos dias, é um despertamento. E a igreja, quando ela percebe esse momento, ela vive esse momento de forma intensa, porque em breve nós não estaremos mais aqui. Em breve nós seremos arrebatados. A Bíblia diz que a igreja subirá
a igreja será arrebatada ao toque da última trombeta. Nós teremos o nosso corpo transformado. A igreja, ela existe com um objetivo. A igreja não existe simplesmente para que as pessoas tenham um lugar para ir aos domingos. A igreja existe para anunciar ao mundo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, está vivo, governando a igreja, e Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Mas nós somos a geração em que nos nossos dias se cumpre as profecias, e a intensidade do cumprimento dessas profecias nos leva a entender aquilo que está escrito na palavra de Deus, que diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O texto em que lemos é um despertamento. O texto em que lemos mostra que as aflições do tempo presente, e não há ninguém que esteja imune às aflições. As aflições do tempo presente, elas abarcam, elas estão presentes em todas as esferas da sociedade, seja rico ou pobre, seja culto ou indouto. As famílias estão vivendo um momento singular. Cumpre-se nos nossos dias aquilo que está escrito lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E diz a Bíblia: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E diz mais: pai contra filho, filho contra pai. Há uma desagregação familiar notória nos dias em que vivemos. Nós vivemos um momento em que as instituições no mundo inteiro, elas estão falidas, e elas não conseguem mais gerir o mundo. Há um descrédito. As pessoas, a Bíblia, quando fala dos nossos dias, ela diz que a justiça andaria tropeçando nas ruas. Quando nós olhamos aquilo que a Bíblia diz, é mais atual do que abrirmos o jornal de amanhã. A justiça anda tropeçando nas ruas, a desagregação familiar. Os sinais que estão relacionados a esse momento são notórios, e as pessoas estão vivendo estarrecidas, angustiadas, deprimidas, aflitas. O grande problema da nossa sociedade, a grande doença dos nossos dias, está na mente das pessoas. As mentes estão doentes. Nunca se viu um mundo com tanta maldade, com tanta violência, com filhos que não respeitam seus pais, com pais que estão vivos, mas os filhos não podem tê-los. Na verdade, esses pais, eles já morreram porque não sabem e não educam os seus filhos. Nós estamos vivendo um momento qual nunca houve na história da humanidade. E nós estamos parando para dizer uma coisa, que todas essas aflições, eu vou parar aqui para dizer uma coisa. A Bíblia diz assim: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, hoje existe aflição, amanhã haverá glória. A igreja vive a expectativa da glória. A igreja sabe que as aflições, elas haveriam de suceder, que o mundo caminharia de mal a pior, que o mundo caminharia com as pessoas enganando e sendo enganadas, com a falência das instituições, todas elas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E nós estamos parando para dizer uma coisa. O texto em que lemos, ele é um despertamento, porque ele mostra que
3 gemidos acontecem nesse momento. Nós lemos aqui, talvez nem todos tenham percebido, mas o texto em que lemos diz que a criação geme, que aqueles que são primícias do Espírito gemem, e o Espírito Santo geme. São 3 gemidos. Há um gemido na criação, há um gemido na terra, há um gemido na terra, há um gemido no céu, que é o do Espírito Santo, e há um gemido no coração do fiel, que são as primícias. A terra está gemendo. Quando você olha o mundo em que vivemos, a terra está gemendo. Eu não sei se todos aqui já ouviram os gemidos da criação. Eu vou citar alguns deles. Apocalipse capítulo 8 diz que ao toque da primeira trombeta, a terça parte do verde desapareceria. E hoje, comprovadamente, a terça parte do verde do nosso planeta não existe. Então a primeira trombeta do capítulo 8 do livro do Apocalipse já se cumpriu. A trombeta foi tocada e a terça parte do verde desapareceu. Comprovado cientificamente. A Bíblia diz que o segundo anjo tocou a sua trombeta. E diz a Bíblia que ao toque da segunda trombeta, a terça parte dos animais que têm vida no mar desapareceram. Em 1970, Jacques Cousteau, o maior cientista oceanográfico do mundo, depois de rodar o mundo inteiro, todas as águas do planeta, ele trouxe um dado científico dizendo: o mar está moribundo. E na pesquisa de Jacques Cousteau, 40% dos animais que viviam nos mares, nos rios, nos oceanos, deixaram de existir. E a Bíblia diz: a terça parte dos animais que têm vida no mar desapareceriam. A primeira trombeta tocou, a terça parte do verde desapareceu. A segunda trombeta tocou, a terça parte das criaturas do mar desapareceram. A terceira trombeta tocou. Diz a Bíblia que ao toque da terceira trombeta, caiu do céu uma estrela chamada Absinto. E alguém vai dizer assim: pastor, eu não vi essa estrela cair. Então eu vou dizer que você já viu. Absinto na língua russa quer dizer Chernobyl. Se tiver algum russo, alguma vez você tiver um contato com russo, pergunta o que é Chernobyl. Absinto. Talvez os mais novos não se lembrem disso, do maior desastre nuclear em Chernobyl. Há hoje uma maneira de tentar conter aquilo, e a Bíblia diz lá no livro do capítulo 8, no livro do Apocalipse, que diz assim: caiu uma estrela chamada Absinto na fonte das águas, e as águas tornaram-se amargas, e os homens morreram por causa das águas. A grande dificuldade do nosso planeta é saber se haverá água potável daqui a 50 anos. Há uma preocupação dos cientistas em saber se daqui a 50 anos teremos água potável. Então a terceira trombeta também tocou, porque as águas tornaram-se amargas. As águas é um veículo de disseminação de doenças, e nunca se vê um povo doente por causa das águas amargas. Águas amargas quer dizer águas impróprias para o uso. E aí voltemos para o texto. O livro de Romanos diz assim: a criação geme. E eu pergunto: a criação gemeu? Quem ouviu os gemidos da criação? Quem ouviu os gemidos das matas, das florestas? Quem ouviu os gemidos dos seres, das criaturas marinhas? Quem ouviu os gemidos das águas amargas, águas impróprias para o uso? O primeiro gemido já aconteceu. E a Bíblia diz assim, eu vou ler de novo: porque todas sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto. Mas por que a criação geme com dores de parto?
O que significa isso? Quando a mulher está grávida, o que acontece quando está próximo para dar à luz? Aumenta a intensidade das contrações. Aumenta a intensidade das contrações e diminui o tempo entre uma contração e outra. Isso é um fato. E a Bíblia diz assim: a criação geme como alguém, como uma mulher que está com dores de parto. Então, em cada gemido, é um momento onde aumenta-se a intensidade dos fatos que estão acontecendo e diminui o espaço entre um acontecimento e outro. Terremotos em vários lugares, pestes em vários lugares, fome em vários lugares. E a Bíblia diz: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Maremotos, ciclone, tsunamis. A nossa geração é a geração que está vivenciando sinais que nunca aconteceram na intensidade que estão acontecendo. Nunca. A criação geme, mas ela geme como? Ela geme como uma mulher que está com dores de parto. Mas se está com dores de parto, alguma coisa vai nascer. O que vai nascer? Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, a criação geme na expectação de quê? De que haverá um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haverão de passar, e o mar não mais existirá. A criação está gemendo, e há um gemido nesta hora, naqueles que têm as primícias do Espírito. Observe uma coisa: um gemido é na terra, na criação, o outro gemido é no céu, é o Espírito Santo, e o terceiro gemido é dentro do coração do fiel. A criação geme como quem está com dores de parto, e logo em seguida o texto diz assim: e não só ela, não é só a criação que está gemendo, mas nós também, que temos as primícias do Espírito. Quem tem as primícias do Espírito, quem é batizado com o Espírito Santo, quem foi salvo por Jesus, quem foi batizado por Jesus, quem foi resgatado por Jesus, também geme, porque nós estamos no mundo. Mas a Bíblia diz assim: as aflições deste tempo presente não pode se comparar com a glória. Hoje aflição, irmãos, hoje lágrimas, amanhã glória, porque em breve nós não estaremos mais aqui. E a palavra do Senhor diz assim: aqueles que têm as primícias do Espírito gemem. E aqui, primícias do Espírito quer dizer uma coisa: aqueles que foram achados fiéis a Deus até o fim. Então, os fiéis estão gemendo. Enquanto a criação geme como quem está com dores de parto, os fiéis não gemem como quem dores de parto. Os fiéis gemem esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então há um gemido no coração da igreja. O fiel está gemendo nesta hora. Ele geme como, pastor? Ele geme dizendo: vem. Por quê? Porque ele espera a adoção. Ele espera o grande momento em que nós seremos adotados. O adotado, quem é o adotado, irmão? Adotado é aquele que passa a ter o mesmo direito do filho legítimo. Deus só tem um filho legítimo. Jesus é o filho unigênito de Deus. Mas a Bíblia diz que nós fomos adotados em Cristo, que nós nascemos de novo para sermos adotados em Cristo. Então os adotados esperam a adoção, e a adoção vai se consolidar no grande dia, quando a trombeta soar. Os papéis da adoção já estão nos cartórios da eternidade. O cartório da eternidade já está providenciando a adoção da igreja. E o mais maravilhoso é que quando você vai adotar alguém, você procura olhar e escolher se aquele menino, aquela criança atende à sua expectativa.
Ninguém sai adotando qualquer um. Ninguém olha assim, um grupo de crianças assim, eu quero adotar, pode ser quem? Não, pode ser qualquer um. Todo mundo que vai adotar faz escolhas. Às vezes ele olha para um e diz assim, não, eu quero aquele ali, eu quero desse jeito, eu quero com essa característica, com aquela. Deus não nos adota segundo a cor dos nossos olhos, nem a cor da nossa pele, nem a cultura que temos, nem a nossa conta bancária, nem aquilo que nós representamos para a sociedade. Não é por isso que Deus vai nos adotar. Ele não olha dizendo assim, esse aqui eu não quero não, aquele eu quero. Não é isso que Deus faz. Ele adota pessoas que ninguém adotaria. Ele resgata homens que ninguém resgataria. Ele salva famílias que ninguém salvaria. Ele transforma a vida de pessoas que ninguém transformaria. Porque Ele não olha para aquilo que somos, Ele olha para aquilo que seremos. Ele não nos vê como somos, Ele nos vê como seremos. E Ele nos adotou. Os adotados passam a ter os mesmos direitos do filho legítimo. Só o filho tem direito à herança, mas os adotados gemem. Gemem de que maneira? Fui resgatado por ti. O sangue do teu filho me lavou. O sangue do teu filho me libertou. O sangue do teu filho me fez uma nova criatura. Eu agora estou perdoado. Eu estou redimido, eu estou resgatado. Eu agora me qualifico como um adotado. E eu espero, eu gemo. A igreja vai gemendo. O gemido da igreja está lá no livro do Apocalipse. E nós vamos falar dele. A igreja está gemendo. Em cada culto que nos reunimos, o nosso coração pulsa com o desejo de nos encontrarmos com Ele. Porque nós não vamos ficar aqui. Haverá um dia em que não haverá mais cultos nessa igreja, porque o culto vai sair daqui e vai ser processado lá na eternidade. E lá na eternidade o culto não vai acabar não. Nós vamos estar no meio dos exércitos celestiais para adorar e para cultuar a Ele. Vamos estar diante do trono do Cordeiro para exaltar o nome dEle. Um dia nós esperamos, diz a Bíblia, esperamos, gememos. Há irmãs que gemem porque o celular não é completo. Há jovens que estão gemendo na expectativa que Deus salve os seus familiares. Há esposas que estão gemendo pelos seus maridos. Há maridos que estão gemendo pelas esposas. Há lares que estão gemendo. Há filhos que estão dizendo, salva o meu pai, salva a minha mãe, resgata aqueles que me são preciosos. Há um gemido no coração do fiel. Mas nós gememos, irmãos, não gememos para a morte, nós gememos para a vida. Nós gememos sabendo uma coisa: em breve eu serei adotado. Em breve, quando a trombeta soar, Jesus vai pronunciar o meu nome, e esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Arrebatado no original quer dizer, eu vou arrancar a minha igreja. A igreja vai ser arrancada. A igreja vai entrar nos portais da eternidade, em um brado de júbilo, em um brado de louvor e adoração. Os adotados vão entrar. O céu abrirá os portais para receber os adotados, e o filho legítimo vai à frente para dizer, eles foram adotados, meu pai. Eles me receberam como Salvador. Eles me aceitaram. Eles negaram o mundo. Eles negaram o pecado. Eles negaram a vida que outrora tinham por amor a mim. Meus amados, nós vivemos esse momento glorioso. E eu quero parar
batistas, do lado de lá são os presbiterianos, do lado de cá são os assembleianos. O céu não é isso não, irmão. O céu está longe de ser isso. As pessoas querem lotear o céu aqui na terra e fazem dos púlpitos um balcão de negócios, mas o céu não está à venda. O céu não é um negócio que se faz. Jesus nos comprou com sangue inocente. Ele foi à cruz do Calvário para redimir a nossa alma, para nos resgatar. Ele morreu no meu lugar para me fazer cidadão do céu. Ele não morreu no meu lugar para me fazer um religioso, não. Porque religião você pode fazer sem Jesus. Você não precisa de Jesus para fazer religião, não. Ele veio para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para te fazer viver em novidade de vida, para dizer que dos teus pecados eu não me lembro mais, mas eu apago a tua transgressão. Você agora é um cidadão do céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. A criação geme. Aqueles que têm as primícias do Espírito, o fiel, também geme. E o Espírito geme. O Espírito Santo geme. Agora o que me intriga nesse texto é porque a criação geme, todo mundo consegue entender. O crente geme, quem tem as primícias do Espírito, também é compreensível ao entendimento humano. Mas a Bíblia diz que o gemido do Espírito é inexprimível. Você nunca parou para imaginar isso? Você nunca parou para pensar que o único gemido que é inexprimível na Bíblia é o gemido do Espírito Santo? Porque o gemido do Espírito é uma linguagem que só o Espírito Santo, o Pai e o Filho conseguem entender. É inexprimível. É inexprimível porque não pode se expressar em palavras. O nosso gemido pode se expressar em palavras. A criação geme e todos podem ver, mas o gemido do Espírito não se expressa em palavras. Só o Pai, só o Filho e só o Espírito Santo que geme por você. Você imaginar que o Deus Espírito Santo está gemendo pela sua salvação. Você imaginar que o Deus Todo-Poderoso está gemendo para você aceitar Jesus como Salvador. Ele geme por você, Ele geme por mim, com gemidos inexprimíveis. Diz a Bíblia, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Ser crente, a igreja dos crentes, não é dos fortes, é dos fracos. Forte aqui só tem um: Jesus de Nazaré. Só Ele. A igreja não é formada de super-homem, não. Tem gente que dá desculpa para não se converter, diz assim: isso não dá para mim, eu sou fraco. Aprende uma coisa, que só tem fraco. Mas dentro do fraco há um Deus forte. Dentro do fraco há um Deus forte. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue porque você não quer. É diferente. Conseguir você consegue, porque quem vai conseguir por você é Jesus Cristo, aquele que te liberta de todo o pecado. Você pode não querer, aí é outra coisa. Porque se você quiser, o mesmo Deus que libertou a qualquer um de nós aqui, que nos transformou a nossa vida, Ele vai entrar hoje no seu coração. E a Bíblia diz assim: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há uma voz que está ecoando aqui, irmãos. Há uma voz, há um gemido aqui. Esse gemido não pode se expressar em palavras, mas o céu está ouvindo o gemido. Ele está gemendo por você. Ele está gemendo pelo seu lar. Ele está gemendo pela sua casa. Ele está gemendo pelos seus filhos. Ele geme pelo seu casamento. Ele ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que expressão gloriosa. E eu quero encerrar aqui agora
Porque o Espírito, o gemido do Espírito, pode ser visto lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17. Esse gemido todo mundo ouve. Esse clamor do Espírito, a voz do Espírito Santo, diante desse momento em que vivemos, a voz dele ecoa na igreja. Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz: o Espírito e a esposa, o Espírito e aqueles que têm as primícias do Espírito dizem diante do Todo-Poderoso, eles dizem: vem. O Espírito e quem tem as primícias do Espírito dizem: vem. E quem ouve, quem está ouvindo agora nessa noite, diga: vem. E quem tem sede, venha. Então observe uma coisa: a igreja acompanha o que o Espírito Santo dita para ela, porque quem dita é o Espírito. Quando o Espírito Santo opera na vida da igreja, ele leva a igreja a pedir uma coisa. A igreja, o grande pedido da igreja, o grande clamor da igreja, não é para que o mundo melhore. O grande clamor da igreja não é para que as coisas estejam melhores aqui. Não é esse não. O grande clamor da igreja, movido pelo Espírito Santo, é diante de Jesus dizendo: vem. Vem. E aí quando você olha o texto, você vai ver uma coisa: há uns que são chamados porque ouvem dizer vem e vem. Então uns vêm pelo ouvido, outros vêm pela sede. A Bíblia diz assim: quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. Então uns virão pelo ouvido, outros virão pela sede. Há muitos que estão aqui, que estão ouvindo, e há outros que estão aqui, que estão sedentos. Então eu quero pedir que toda a congregação, inclusive o grupo de louvor, em reverência, nós vamos encerrar este culto em pé. E eu gostaria de ler o que a Bíblia diz. Apocalipse 22, 17. Eu quero convidar você que está presente no culto e aqueles que assistem o culto também pela internet, a dizer diante de Deus: vem. Eu quero convidar a igreja para lermos todos juntos, e nós vamos encerrar este culto em um brado de adoração, irmãos, porque os sinais estão cumpridos. A criação está gemendo, a igreja está gemendo. O gemido da igreja se expressa na palavra vem. O Espírito, podem ver, se você, eu quero dizer aqui, se você não crê no arrebatamento, e se você não quer morar no céu, não precisa de ler não, mas os que têm as primícias do Espírito podem ler. Quem tem as primícias do Espírito vai dizer em alto e bom som diante do Todo-Poderoso agora: o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vem, vem, vem. Oh, glória a Deus.
Deus. Somente as irmãs, os homens glorificando a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Os homens, Jesus Cristo veio. Ei, glória, oh, maravilha de Deus. Toda a igreja, aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Vem, o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, amém, amém. Meus irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle daquilo que está acontecendo no mundo. Quando você olha para um mundo com tanta violência, com crianças sofrendo abusos, com jovens sendo largados nas drogas, com famílias desagregadas, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está sentado no trono, Ele reina soberanamente. A igreja não está à deriva da sua própria sorte. A igreja, as rédeas, o leme da igreja está nas mãos dele. E a igreja está entendendo uma coisa: as aflições do tempo presente, as lágrimas, as decepções, as angústias, as amarguras, as tristezas, as depressões, não são para comparar com a glória. Você não pode comparar a aflição de hoje com a glória. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Geralmente quando você vai comparar, você compara uma coisa parecida com a outra. Você pode comparar rubi com diamante, você compara ouro com prata. Mas a Bíblia está me dizendo, está ensinando a nós, que nós temos que comparar uma coisa. Aqui é a aflição, e o que virá é a glória. O que virá é algo que nunca ainda vivemos, porque a alegria que há no céu nunca experimentamos. E quando entrarmos nos portais da eternidade, entraremos com voz de júbilo, com voz de adoração. Como será aquele dia em que ouviremos dele: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. A primeira trombeta tocou, a segunda trombeta tocou, a terceira trombeta tocou, e a quarta trombeta. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão dos céus, as potências serão abaladas, e então verão o Filho do Homem nas nuvens, com poder e com grande glória. Ele dará ordem aos seus anjos, e os anjos recolherão
todos os escolhidos. Que coisa linda vai ser, meu Pai. Posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Oh Deus, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, oh glória a Deus, e de prazer, aleluia, oh maravilha de Deus, eu sei que agora posso ver, amém, aleluia, aleluia. Igreja, glória, glória ao autor da minha fé. Oh, glória a Deus. Glória, glória ao autor da minha fé. Amém. O som que vai abrir haveremos de ouvir. o encontro triste. Em nome de Jesus haveremos de ouvir o som da trombeta. Aleluia. Oh glória a Deus. Um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um. Que maravilha. Somente um. Oh glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Voltará. Voltará com poder e glória, ele voltará. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Seja exaltado o teu nome, Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido o nome santo de Jesus. A intercessão do Espírito se dá numa linguagem de amor e compaixão. Aleluia! 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 O amor de Deus não se entende. O amor de Deus se vive. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Não troque o céu pelo mundo. Não entregue a sua alma a nenhuma religião, porque ninguém sabe o que fazer com a sua alma. Só há um que sabe o que fazer com a sua alma: Jesus de Nazaré. Só Ele. Não entregue a sua alma a não ser a Jesus. Só Ele. Não troque o céu pelos prazeres daqui, porque a criação vai passar e os gemidos entrarão na eternidade. A criação vai passar e todos que estão firmados aqui irão ficar aqui, mas aqueles que têm as primícias do Espírito serão arrebatados. Às vezes eu me paro a perguntar: que voz é aquela que eu haverei de ouvir em nome de Jesus, e que os salvos aqui haverão de ouvir também, que vai nos chamar pelo nome. Ele vai nos chamar pelo nome. De repente, nós não haveremos de nos virar para saber quem está nos chamando, não, porque a voz dele é tão poderosa que quando ele pronunciar o seu nome, o seu corpo vai ser transformado. Nós receberemos um corpo glorificado. Nos encontraremos nas nuvens. Nos encontraremos nas nuvens e veremos aqueles que morreram em Cristo. Veremos os nossos familiares que morreram em Cristo. E quando entrarmos na eternidade, irmãos, nós andaremos nas ruas de ouro. Nós andaremos com o patriarca Abraão. Com Isaac. Com Jacó. Com Enoque. Com Elias. Com Eliseu. Com Jeremias. Com todos os profetas. Nos encontraremos com Pedro, com Tiago, com João que foi morto à espada. Nos encontraremos com o legislador Moisés. Mas primeiro, nós queremos ver o Salvador. Primeiro Ele. Primeiro iremos cair aos pés dele para rendermos glória ao nome dele. Primeiro Ele. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como um cristal. Os irmãos podem sentar. É sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir a este lugar, Jerusalém. Glória a Deus. Vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio. Na cidade de luz. Glória a Deus. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro Aleluia. de honra e louvor. Oh, glória a Não Deus. viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei Aleluia. em nuvens Aleluia. de paz. Eu O vou dia
aleluia. Quero ir Aleluia. a este lugar, Jerusalém. Jerusalém, tocadinha nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar nas margens do rio, na cidade de luz. Oh Deus, agradecido seja o teu nome. Jerusalém, Oh glória a Deus, cantai ao Rei, adorai ao Rei, adorai ao Rei, adorai ao Rei. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Agradecido seja o Senhor. Ah, cada labalaba, chota, labastei. Aleluia. Aleluia. Irei Oh, abraçar xalabaiô, o mestre salacadahá. Jesus. Oh, glória a Deus. Jerusalém, vou descansar nas margens do rio, na cidade de luz. Aleluia. Cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz.